meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia, irmãos, que eu estou aqui para dizer que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. E que nesse dia de hoje Ele não esqueceu de você. Sim, não esqueceu de você. E eu quero te dizer nesse dia de hoje que Ele está pronto para te abençoar. O Senhor Deus, Ele sabe a nossa fraqueza, a minha, a sua e a de todos nós. Ah, eu não tenho fraqueza. Ah, tem sim. Tem sim. O ser humano, nós, seres humanos, a Bíblia já diz que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E também diz, irmãos, que só em nós há um pensamento, sem abrir a boca nós já estamos pecando. Por que será? Sem abrir a boca já estamos pecando. Porque estamos pensando coisas que não agradam o Senhor. Então somos falhos e somos fracos. Mas eu quero te dizer que é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Daniel. Deus, quando Ele quer abençoar os seus irmãos, Ele faz algo acontecer para o abençoar. Foi assim com José. Foi assim com José, assim com Daniel. Vamos ver aqui na Bíblia. E logo em seguida vamos estar orando ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Daniel 5:1. As escrituras na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebia vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que eles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam, e nele o rei e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. E beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e de madeira e de pedra. E no mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia defronte da candeeiro e na candeadura da parede do palácio, o palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. E então se mudou o seu semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam uns nos outros. O rei ordenou em voz alta que introduzisse as encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer ação será visto de púrpura e terá uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no reino. E então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, não fazer saber ao rei a sua interpretação. E com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa de que havia acontecido ao rei e aos seus grandes e outros na casa do banquete, disse: ó rei, vive eternamente. Não turbe o teu pensamento e nem mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o Espírito dos deuses, santo,
nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu chefe dos magos e dos encantadores e dos caldeus, dos feiticeiros. Portanto, o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigma e a solução de casos difíceis se achara neste Daniel, a quem o rei possuirá o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará interpretação. E então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? E tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses estão em ti, e que em ti acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabam de ser introduzida à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem as escrituras e me fazer saber a tua interpretação. Mas não puderam dar interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, pode dar interpretação e solução a casos difíceis? Agora, se puder ler as escrituras e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeias de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Irmãos, com certeza Daniel interpreta o sonho. Mas aqui fica, irmãos, fica aqui para nós não brincarmos com Deus e nem com as coisas de Deus. Aqui o que acontece, o pai desse rei, Nabucodonosor, invade ali o templo do Senhor e pega os utensílios de ouro que estava na casa de Deus. Não era do povo, era de Deus, estava na casa de Deus, de ouro e de prata. Ou seja, as taças, devia ser as taças mais lindas. Com certeza. E ali o que acontece, ele está ali comemorando, festejando, não sei o quê, mas ele está bebendo com 1000 pessoas, com suas mulheres, suas concubinas, ali se exibindo e manda trazer as taças, que era da casa de Deus, para ele beber o vinho dele. E nisso, com certeza, Deus mostra para ele que não estava nem um pouco feliz dele estar usando algo que era consagrado ao Senhor. Ele jamais poderia estar tocando naquilo que é consagrado a Deus. E nisso ali, ele começa a ter uma visão de ver uma mão escrevendo na parede, mas ele não conseguia interpretar. Chamou todos os magos e encantadores e ninguém conseguia interpretar. Mas ele prometeu algo para quem conseguisse interpretar. E ninguém conseguiu. Porque a bênção era para quem? Para Daniel. Daniel com certeza interpreta ali o sonho não, que aquilo não foi um sonho, foi uma visão. Não consegue. Nenhum deles consegue. Daniel vai lá e consegue. E a promessa se cumpre. Daniel agora cresce dentro do palácio. Daniel era um homem de Deus, reconhecido ali por todos. É tanto que ela diz que o nome de Daniel foi mudado. Belsazar era o nome do filho. E Beltesazar era chamado Daniel. Mudou-se o nome de Daniel naquele palácio por tudo que ele fazia ali. Era reconhecido o espírito de excelência nele. E qual é esse espírito de excelência se não é o Espírito de Deus?
Espírito de Deus. Só que eles não sabiam que eles achavam que era espírito de deuses, porque eles tinham os deuses deles. Está aqui, a Bíblia está dizendo que era deuses de prata, de ouro, de pedra, de madeira. Eram os deuses dele. O de Daniel, não. Daniel era o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, o Deus grandão, que revelava para ele, porque ele tinha intimidade com Deus. E quando se tem intimidade com Deus, Deus revela o teu querer na vida. Aleluia! E ele era reconhecido, irmão, pelo espírito de excelência. O Espírito de Deus vivia em Daniel e dava para ver o Espírito e sentir o Espírito, porque ele era diferente. E ali agora ele é chamado para ser abençoado. E com certeza, Deus muda a história de Daniel. Daniel já tinha um cargo privilegiado, ele era chefe ali. Agora ele ia ser o terceiro no trono. E foi por isso, através disso, que foi ele jogado na cova dos leões. Porque cada vez ele subia o cargo dele. Mas na verdade, irmãos, era Deus colocando ele lá. Então eu quero te dizer, irmãos, o Espírito de Deus na nossa vida, quando nós temos o Espírito de Deus, somos reconhecidos pelo Espírito de Deus. E isso é um privilégio para nós. É privilégio para nós. Sendo que não é fácil ter o Espírito de Deus sobre nós, não vem assim não. É muita busca, muita oração, é separação, tem coisas que não é para nós, por mais que nós queremos, temos que repudiar para o Espírito de Deus não se afastar de nós. Aleluia! Porque é privilégio, irmão, para nós ter o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser contagiado, não, nós temos que contagiar e não ser contagiado. Ou seja, nós temos que fazer a diferença aonde chegarmos e não deixar ser influenciado. Nós temos que influenciar. Aleluia. Amém? Fica com essa palavra em teu coração. Medita nela. Medita. Medita, irmãos, porque é muito bom meditar na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nesse dia de hoje, você medite para você entender melhor. E nesse momento eu te convido a nós estarmos orando ao Senhor, pela tua casa e pela tua vida. Senhor Jesus poderoso, santo e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, desculpa, porque o Senhor não tem deixado perecer. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, eterno Pai. Jesus glorioso, poderoso, santo. Deus glorioso, poderoso. Joga por terra, Senhor, toda a invertida do inimigo contra nossas vidas. Joga por terra, meu Pai, toda a armação do inimigo contra as nossas vidas. Abre os nossos olhos espirituais para nós vermos as bandejas. Oh, aleluia. Deus glorioso, poderoso e santo, toma vida, meu Pai, das crianças. Guarde e proteja, meu Pai, as crianças. Quantas crianças hoje estão sofrendo? Quantas crianças perderam a vida? Que fúria é essa contra a vida das nossas crianças? Crianças sendo molestadas, abusadas, mortas. Meu Deus, que violência contra a vida desses inocentes. Toma eles nas tuas mãos. Protege, guarde. Toma, Senhor, a vida de nós mulheres. Nos guarde e nos proteja de toda cilada, de toda a emboscada do inimigo. Pai, graça eu te dou porque o Senhor é um Deus que nos ouve. Tome a vida, meu Pai, de nós mulheres. Aonde tiver uma mulher sendo ameaçada, não permita mais perder a vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Deus glorioso, poderoso e santo. Toma, meu Senhor da glória. Toma, Jesus, esses idosos, meu Pai, que estão sofrendo. Toma, Senhor, cada idoso.
Toma, Senhor, esse país nas tuas mãos. Esse país, ele é teu. E abençoe cada vida desse canal. Abençoe, meu Pai, aqueles que são fiéis. Derrame sobre a casa deles. E o que está no coração deles, o desejo do coração deles, venha ser realizado. O milagre deles chegue na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz. Amém?